Fala pessoal, beleza? Esse assunto que eu quero abordar com vocês aqui hoje é um assunto muito importante. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção do começo ao fim desse vídeo, porque ele pode mudar a sua forma de pensar e mudar a direção de sua vida. Preste bastante atenção nesse tema, que eu acredito que ele vai ser de grande relevância para você. Acredito que é um dos vídeos mais importantes que eu vou gravar no canal. Bom, ontem eu vi um vídeo falando que a fase mais importante de homens e mulheres é na casa dos 30 aos 40 anos. Porque justamente nessa época da vida, as pessoas tomam as decisões mais importantes. Nessa década, dos 30 aos 40, são tomadas as decisões mais importantes. Hoje em dia as pessoas casam-se nessa faixa etária. Hoje em dia as pessoas adquirem patrimônio justamente na casa dos 30 aos 40 anos. É nessa fase que as pessoas decidem ter filhos. Então as escolhas mais difíceis estão nessa faixa etária. E qual escolha você tem feito hoje para vencer essa década tão complicada e complexa, para que seu restante de vida seja uma vida próspera, positiva e feliz? Eu tenho visto muitos vídeos na internet de pessoas desabafando sobre a sua vida particular. Você já deve ter visto também vídeos falando assim: cheguei aos 30 anos, cheguei aos 40 anos e não construí nada, me sinto um fracassado. Cheguei aos 45 anos, eu não tenho emprego, não tenho trabalho, não tenho casa, não tenho nada, me sinto perdida. Muitos vídeos na internet compartilhando frustrações de um passado passou, que não tem volta mais. E eu peço a Deus todos os dias. Eu entrei nessa fase dos 30 anos, hoje eu tenho 33 anos, e tenho pedido muito a Deus sabedoria para tomar boas decisões nessa fase tão importante de vida. Eu já sou casado e peço a Deus para me ajudar a ter um bom relacionamento, né? Entender melhor a minha parceira, ela me entender melhor, a gente construir um relacionamento sólido, pensar na possibilidade de crescimento, de guarda de patrimônio, de aquisição de bens, enfim, uma soma de crescimento junto. E Deus tem abençoado tremendamente o nosso relacionamento, a nossa vida profissional, a nossa saúde, as coisas têm se encaminhado. E eu preciso todos os dias tomar boas escolhas, porque cada passo errado que eu der nessa fase, eu posso botar tudo a perder que eu construí até agora. Porque eu me acho relativamente uma pessoa abençoada, um pobre abençoado. Não sou rico, estou longe de ter fortuna, estou longe de ter riquezas, mas dentro da realidade do brasileiro eu me considero uma pessoa favorecida. Eu tenho uma casa ao qual eu pago o financiamento dessa casa, mas eu já amortizei muitas prestações, já está bem encaminhada, tenho um bom carro quitado, eu tenho um bom plano de saúde, eu e minha esposa, a gente sai para comer o que a gente quer, a gente faz viagens, a gente aproveita bastante a vida. E por que eu estou relatando isso? É uma fase importante que Deus tem abençoado. E se eu tomar as decisões corretas nesse período, eu consigo passar dos 30 aos 40 com patrimônio, com qualidade de vida, com condição, se futuramente eu tiver filhos, de dar uma vida boa para os meus filhos. Então eu me policio bastante com relação à bebida alcoólica. Eu tomo uma cervejinha vez ou outra, mas eu não deixo que isso tome conta do meu salário, tome conta da minha vida e me faça ser uma pessoa alcoólatra, por exemplo, que pode me botar a perder. Perder a família, perder o trabalho, perder as coisas. Eu procuro equilibrar a minha saúde nesse período. Eu procuro me relacionar bem com a minha esposa, porque tem me ajudado a crescer e a alcançar grandes objetivos. Então eu preciso cuidar desse relacionamento para que a gente vença essa etapa de forma muito satisfatória e positiva. Então, assim, como você tem vivido hoje? Tem muita gente que está nos 30 anos hoje e o negócio é boteco, é farra, é carro com sonzão, é balada, é um monte de coisa. Tem muita mulher nessa idade que está preocupada em ter uma vida de luxo, uma vida de status, está gastando tudo com roupa, com sapato, com viagens. A pessoa não está planejando um futuro próspero. Ela entrou na casa dos 30, homens e mulheres, mas não está enxergando a importância que nesse período existe. E ela tá pensando que ela ainda é adolescente, que ela tem 15, 17, 18 anos, ele também da mesma forma, não tá construindo nada e vai ter um futuro muito triste, porque quando ela acordar já foi muito tarde, já tá tarde, ela já passou a juventude, ela passou a melhor fase para trabalhar, para ganhar dinheiro, e agora ela se vê numa situação que não tem nada, numa situação que ela tá a quem recorrer? A quem recorrer? Entende? Então tome boas decisões, essa é a fase mais importante de sua vida. Eu encontrei um rapaz esses dias no aeroporto, eu e minha esposa, a gente estava indo fazer uma viagem, e lá no aeroporto de Guarulhos. Aí ele levou nossas malas lá para dentro do elevador e falou assim: nossa, meu sonho é fazer uma viagem
Pra onde vocês estão indo? Ele perguntou pra onde a gente estava indo, a gente falou, ele falou, nossa, eu quero tanto poder viajar, andar de avião, conhecer coisas diferentes, mas a gente trabalha tanto aqui, ganha tão pouco, a possibilidade de sonhar é tão pequena. E ele era um camarada aí de uns 40 anos, 42 anos de idade. E eu fico pensando, essa tem sido a realidade de muita gente, da maioria esmagadora da população brasileira. Pessoas que têm sonhos, mas que agora se vê numa idade um pouco mais avançada e numa idade mais difícil de alcançar as coisas. Não que a pessoa ela não tem mais para onde ir, mas a vida vai afunilando. Você não vai ter a mesma força, a mesma disposição, a mesma vontade, sabe? Parece que com o passar do tempo você vai realmente desanimando. A mulher já não é mais a mesma, ela vai perdendo a janela de oportunidade dela, de ter filho, de ter uma vida familiar. Quanto mais o tempo passa, mais vai ficando difícil as coisas. Entende? Então, assim, as melhores decisões são tomadas nessa faixa etária. Se você é mulher que está me escutando e você é homem e é casado, pensa bem antes de ter filhos. Pensa 1000 vezes antes de ter filhos. Porque essa vai ser a escolha mais importante que você vai fazer na sua vida. De todas as escolhas, essa é a mais séria. E como eu já disse em vários vídeos, eu trabalho no hospital e o povo vai tendo 1, 2, 3, 4, 5 filhos, 6 filhos, a classe mais pobre da sociedade, né? O pessoal faz filho à vontade mesmo, assim, impõe no mundo, não tem condição de dar uma estrutura para essa pessoa, para essa criança que está nascendo, ela não tem condição de dar um bom lar, de dar um bom alimento, de dar uma estrutura familiar, um bom relacionamento, porque ela tem um relacionamento ruim, um relacionamento péssimo de briga, de problema, e ela só quer dar e fazer filho. Não pensa assim, seja uma criatura racional, pensa muito antes de você ter um filho, você que é homem ou mulher, não vai agindo pela emoção não, pensa assim, ó, combina com seu parceiro e sua parceira, ó, será que é o momento de nós termos filhos? Nós temos condições financeiras, nós temos condições de dar uma vida boa para essa criança, se acontecer um desemprego, se acontecer uma doença, como que nós vamos lidar com a educação dos nossos filhos? Como que a gente quer ter recursos financeiros para cuidar dessa criança? Precisa existir aí uma estrutura, uma organização aí dentro desse relacionamento para que você tenha filhos. E é justamente nessa fase da vida, dos 30 aos 40, que hoje em dia na nossa sociedade as pessoas têm filhos. Muitas pessoas hoje estão deixando para ter nessa época da vida. E faz filho de forma errada, de forma mal planejada. Eu e minha esposa tem mais vontade de ter filhos do que eu. Eu também tenho vontade, mas a gente tem organizado, tem pensado bastante, tem se planejado para que, se isso ocorrer um dia, que seja da forma mais bem organizada, planejada, estipulada possível, para que nós tenhamos prazer e condição de dar um bom lar, de dar uma boa casa para essa criança que vai nascer ao mundo. Essa criança tem uma casa onde o pai e a mãe se amam, onde eles se respeitam, onde ele ama o filho, onde existe amor e consideração dentro dessa casa. Entende? Você precisa estar preparado para isso. Porque se você quer ter um filho hoje, e se você pensa assim, eu tô casado hoje, mas se der errado acabou, você não pode ter filho. Não pode, porque você vai deixar uma família destruída, um filho sem pai, sem mãe, crescendo longe, crescendo com padrasto, com madrasta. Pensa muito antes de ter filho, pensa muito antes de escolher uma profissão. Pode ser mais simples que seja, mas pensa focado. Será que isso vai me dar dinheiro? Vai me dar condição de cuidar da minha família? Será que isso aqui eu tenho projeção de crescimento? Escolhe uma área do conhecimento aí, uma faculdade, um curso técnico, qualquer coisa que você quer aprender, mas que vai te trazer retorno financeiro. E aprende mesmo dentro dessa época da vida, dos 30 aos 40. Saia dessa fase bem estabelecido e com condições. Eu falo com a minha esposa que eu quero até os 35 anos de idade ter uma vida mais estabilizada. Mais estabilizada, porque se eu conseguir construir essa base financeira, de ter aí minha casa quitada, algumas coisas resolvidas, eu consigo dar sequência agora em investimentos, eu consigo dar sequência agora de dar uma condição melhor para minha família. Hoje eu vivo bem, graças a Deus eu tenho uma vida boa, um padrão de vida legal para uma pessoa mediana. E eu, fazendo as escolhas corretas, eu tenho certeza que eu consigo viver dessa forma até o fim da vida, desde que eu faça as escolhas corretas. Então, assim, não seja um tolo, não seja uma pessoa tola que faz as escolhas erradas, que vive por viver, que não mede as consequências dos seus atos. A nossa sociedade está mal, está doente, e as pessoas estão precisando urgentemente de pessoas para abrir os olhos dela.
de pessoas para abrir a mente delas para que elas tomem boas decisões, decisões assertivas, para que passem nessa vida como vencedores. Nós estamos passando uma epidemia muito grande de problemas emocionais, de frustração, de tristeza. As pessoas estão mal, as pessoas estão doentes, porque elas estão fazendo as escolhas erradas, justamente na fase mais importante da vida, que é a fase dos 30 aos 40 anos. Peça a Deus sabedoria para que Ele guie os seus passos no caminho do bem, para que Ele guie os seus passos no caminho das escolhas corretas, para que você seja um vencedor. É isso que eu desejo para a sua vida. Eu não sei onde você está escutando esse vídeo. Eu não sei em qual região do Brasil você está escutando. Mas esse vídeo é muito importante. É um vídeo de uma pessoa que está lutando, pedindo a Deus tremendamente para ter as escolhas corretas. Para fazer as escolhas corretas, para não errar. Para vencer, para passar por essa vida como um vencedor. E o que eu quero para minha vida, eu quero para você que está me escutando, independente do lugar onde você esteja. Você pode vencer. Peça sabedoria, busque aconselhamento, busque a ajuda de quem pode te ajudar para que você seja um vencedor nessa vida. Para que um dia você olhe para trás e veja que a trajetória que você trilhou é uma trajetória de sucesso, de prosperidade, não só material, porque isso é importante, mas não é tudo, mas prosperidade como ser humano. Um ser humano bem-sucedido e abençoado. Esse é meu desejo de coração. Espero de verdade que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível e que possa transformar a vida de muitas pessoas. Por essa razão, comenta o que você pensa a respeito desse vídeo. Deixa aí seus comentários, aonde você mora, de qual região do país você está me assistindo. E compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas e se inscreve no canal para dar uma força pra gente, tá bom? Tamo junto e até nosso próximo vídeo. Um abraço.